Bom dia a todos os alunos da zona rural, em especial os alunos de quarto e quinto ano, né? Essa aula de hoje é para os alunos do quarto ano. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre os africanos antes e depois dos europeus, né? Estudamos um pouquinho sobre os povos bantus e também sobre o Reino do Congo. E hoje a gente vai dar continuidade a esse conteúdo para a gente finalizar essa unidade. Vamos conhecer agora um pouco sobre os povos iorubás. Assim como os bantus, os iorubás também foram importantes na formação da cultura do Brasil. Eles viviam nas terras da atual Nigéria, na África Ocidental, e tornaram-se conhecidos por suas cidades de ruas retas e mercados movimentados. Entre as principais cidades iorubás daquela época estava Ifé, Queto e Oion. O berço da cultura iorubá era Ifé, local onde tudo começou. A partir de 1830, os iorubás foram trazidos em grande número da África para a Bahia. E aí a gente pode perceber a foto de uma das mulheres nigerianas, né? A principal atividade econômica nas cidades iorubás era o comércio. Seus comerciantes, homens e mulheres, circulavam por terra e pelos rios da região, vendendo artesanato em couro, metal e marfim, além de peles de leopardos. E agora vamos falar um pouco sobre os africanos no Brasil. Eles não vieram por vontade própria para o Brasil, foram trazidos à força para trabalhar como escravos. O comércio de pessoas da África para o Brasil pelo Oceano Atlântico é chamado tráfico atlântico. Falar um pouco agora dessa viagem. O comércio da África durou mais de 300 anos e durante esse longo tempo o Brasil recebeu milhões de africanos. As condições de viagens eram muito ruins. No navio, os africanos escravizados viajavam apertados e recebiam pouco alimento e água. Os navios iam superlotados, onde cabiam 100 pessoas, iam mais de 300 pessoas, e muitas delas morriam durante essa viagem. Mesmo assim, o lucro dos africanos era grande. O preço de venda de um lote de escravizados era, em média, 3 vezes maior do que o que compra. Na mercadoria, nos mercados do Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís, os escravizados eles eram examinados e comprados. Falar um pouco agora do trabalho desses escravos. Os africanos eles não vieram para o Brasil, por vontade própria, volto a dizer. Eles foram trazidos para trabalhar. Eles trabalhavam de 12 a 15 horas por dia. E aí dividiam os trabalhos entre homens e mulheres. Os homens trabalhavam como agricultores, carpinteiros, ferreiros, pescadores, carregadores e em várias outras funções, enquanto que as mulheres cultivavam a terra, cuidavam dos doentes, colhiam e moíam a cana, lavavam, passavam, faziam partos, vendiam doces e salgados. Aí a gente pode perceber a foto de 2 africanos. Violências e castigos. Os escravizados eram vigiados de perto e castigados por qualquer pequena falta, como, por exemplo, conversar ou se distrair no trabalho. Os castigos eram muitos, entre eles estava o pelourinho, onde os escravizados eram amarrados e chicoteados, a palmatória, que era usada para golpear as mãos, e a máscara de Flandres, que permitia a pessoa respirar, mas impedia de se alimentar. Aí a gente observa na foto integrantes da banda feminina Didá durante uma apresentação no Pelourinho. Note que os percussionistas eles utilizam a réplica da máscara de Flandres utilizados pelos africanos. Mas onde houve escravidão, houve também resistência. No Brasil, os escravizados se revoltavam sobretudo contra o excesso de trabalho, os castigos corporais, o fato de o senhor não cumprir com a palavra quando um escravizado conseguia juntar o dinheiro para comprar sua carta de alforria.
Os escravos também resistiam jogando capoeira, promovendo festejos, como o jango, e fugindo sozinhos ou em grupos e formando os quilombos. Como falamos agora há pouco, os escravizados eles também resistiam jogando capoeira, que era uma dança e ao mesmo tempo uma luta. A capoeira foi uma forma de diversão e de defesa desenvolvida no Brasil pelos africanos e seus descendentes. Aí a gente pode observar na foto um grupo de jongo, de piquete. Esse jongo é uma manifestação cultural de raiz banta que se desenvolveu durante a expansão dos fazendeiros das fazendas de café pelo interior paulista. Ele inclui canto, dança e percussão de tambores. A gente pode falar também um pouquinho sobre a questão dos quilombos, que era um agrupamento de pessoas fugidas da escravidão. Quando eles se juntavam, formavam grupos e iam todos para o quilombo. Os africanos e seus descendentes resistiam também desobedecendo, negociando melhores condições de vida e trabalho, fugindo sozinhos ou com companheiros e formando os quilombos. Existiram quilombos por todo o território nacional, desde a Amazônia até o Rio Grande do Sul. Alguns eram pequenos, com 20 ou 30 habitantes. Outros eram grandes, com milhares de habitantes. E aí a gente ainda pode perceber a questão do Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares ele foi o maior e o mais duradouro de todos os quilombos brasileiros. Foi o dos Palmares. Teve início numa noite de 1597, quando cerca de 40 escravizados fugiram de um engenho do litoral nordestino para a Serra da Barriga, uma região montanhosa situada no atual estado de Alagoas. Os palmarinos eles viviam em liberdade num conjunto de povoações chamados mocambos. Para sobreviver, eles plantavam milho, feijão, mandioca e batata doce. Criavam porcos e galinhas, caçavam raposas e tatus, confeccionavam objetos de cerâmicas e madeira, e faziam vasos, enxadas, pás, pilões. A produção de cada mocambo era distribuída entre os seus membros. As sobras eram guardadas para a época da guerra, da colheita ou festa, ou para serem trocadas nas vilas mais próximas, como a de Alagoas. O 20 de novembro. Desde cedo, os poderosos enviaram expedições contra Palmares. As primeiras expedições foram derrotadas pelos quilombolas. Durante a guerra, destacou-se um jovem guerreiro e nascido em Palmares e de nome Zumbi. A guerra se prolongou por muitos anos, até que o mercenário, que quer dizer quem trabalha sem outro interesse que não fosse o dinheiro, Domingos Jorge e 6.500 homens, usando balas de canhão, destruíram Palmares. Em 6 de fevereiro de 1694, a capital de Palmares foi incendiada. Zumbi, ele conseguiu escapar e resistiu por meses. Depois, traído por um homem da sua confiança, ele foi morto em 20 de novembro de 1695. Em 1978, a comunidade negra brasileira transformou o dia 20 de novembro, aniversário da morte de Zumbi, no Dia Nacional da Consciência Negra. Aí a gente pode observar na foto uma festa da cultura afro em homenagem ao Dia da Consciência Negra, realizada em uma escola municipal no Quilombo do Sabará. Então, essa foi a nossa aula de história de hoje para os alunos do 4º ano. Vocês podem acompanhar esses conteúdos a partir da página 104 até a 111 no livro. Vão realizar as atividades sugeridas através de grupos de WhatsApp. E qualquer dúvida, vocês tanto podem rever o vídeo, como também acionar as professoras de vocês através do grupo, certo? Então, fiquem com Deus. Até a próxima semana. E por aqui a gente encerra mais um capítulo desse livro de história, certo? Um abraço bem forte para cada um de vocês. Até lá!